Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 8 de março. Entrando no ar aqui um pouquinho mais tarde, mas o mais importante é que cá estamos, não é verdade? E estamos para poder trocar uma ideia sobre as declarações bombásticas de John Textor de que teria gravações provando que árbitros estavam reclamando de não terem recebido propina. Pois é, jogou no ventilador e saiu correndo. E por que saiu correndo, Vitor? Porque ele fala isso e depois diz que somente daqui a 30 dias, nós, torcedores e todo mundo, claro, vamos ficar sabendo o que de fato aconteceu no último campeonato. Pois é. Vamos falar sobre isso. O Textor, inclusive, na madrugada de quinta para sexta, ele adicionou uma nova declaração, dessa vez na sua rede social, e a gente vai trocar uma ideia sobre toda essa questão. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like. Isso é muito importante. O YouTube funciona dessa maneira. A plataforma entende que é um conteúdo relevante para outros torcedores como você e dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão para a gente seguir crescendo. Inscreva-se aqui no canal. Estamos agora na busca dos 43 mil inscritos, caminhando já nessa direção e chegaremos lá, tomara, até o dia 20 e 21 de março. Estou projetando isso. Será? Vamos em busca, né? Além disso, Fogão, quero destacar a nossa programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter aquele vídeo curtinho por volta de 11 da manhã, 1h05 da tarde, nossa tradicional resenha da hora do almoço, live, e às 18 horas o Radar Alvinegro, segunda edição. Então, muito Botafogo aqui no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente e vamos começar do começo. O Globo conversou com John Textor e o sócio majoritário da SAF deu uma declaração bombástica, que eu faço questão, claro, de trazer aqui para vocês para poder contextualizar. Abre aspas. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs, os torcedores, vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva, se referindo aqui aos caras do STJD, não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes, árbitros, gravados reclamando de não terem suas propinas pagas, talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. Ele, inclusive, aqui aponta uma direção, né? É uma batalha contra fatores externos. Ou seja, terceiros que estão aí, de repente, fazendo essas questões de manipulação de resultados. A gente viu, por exemplo, há pouquíssimo tempo, a máfia das apostas, né? Que teve até investigação, o jogador sendo banido do esporte e tudo mais. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 22, 23 e nós temos provas. Esse nós temos provas é forte, né? Porque essas gravações levantam uma série de questões. Como que isso foi obtido? Como que você conseguiu essas gravações? Já havia alguma investigação em curso? Será? Quando o Textor lança essa declaração no O Globo, que é uma declaração bombástica, na minha opinião, e ele diz que só daqui a 30 dias a gente vai ficar sabendo, ele meio que joga a cagada, para não falar outra palavra, no ventilador e sai correndo. Sai correndo, claro, no sentido mais do que figurado, vocês sabem disso. Claro que se você tem provas, você tem que chegar e denunciar e tem que fazer isso realmente andar na justiça, né? Tá mais do que certo. Agora, não sei se o timing foi o mais adequado para poder chegar e dar uma declaração como essa. Se foi oportuno dar essa declaração nesse momento. Acho que seria mais bombástico, aproveitando aqui o teor da declaração, se você já estivesse ali na boca do gol da situação ser revelada. Mas não foi o caso. E aí a gente pode ficar conjecturando aqui quais motivos o Textor teria para poder chegar e dar uma declaração como essa.
é gerar uma pressão pública na situação? Pode ser algo assim. Seria uma outra questão, um outro objetivo? Só o Textor poderia chegar e esclarecer isso. Mas, claro, ele não vai entrar nesse mérito. Daqui a 30 dias, aí sim a gente vai ficar sabendo. Vamos contar, né? No relógio, o tempo passando, para a gente poder saber de fato o que aconteceu então. Na madrugada dessa quinta para sexta, o Textor ele adicionou mais uma declaração a essa situação. Ele escreveu no seu Twitter ou no X, escolha como você prefere, o seguinte, abre aspas, para esclarecimentos sobre questões relacionadas a litígios iniciados por CBF e afiliadas, por favor, saibam que não litigaremos por meio da imprensa. Fornecemos evidências e documentação responsivas, primeiro, por meio de processos oficiais. Obrigado. Ou seja, tem, claro, já uma ação tramitando na justiça e a gente vai ter que esperar o desenrolar dos fatos. É uma situação, cara, que vai dar o que falar. Eu não duvido que daqui a pouco a gente tenha Abrafute, Abra não sei o quê, dando declarações, repudiando alguma coisa, sabe? Porque, verdade seja dita, a SAF Botafogo, enquanto instituição, ela tá comprando briga com todo mundo. Já teve briga que foi comprada com a Ferge, onde o Botafogo acabou se dando mal, diga-se. Né? Depois o John Textor até se aproximou do Rubinho e tal, né? Mas quando tentou bater de frente com a Ferge, não deu bom. Aí agora teve essa situação com a CBF, tá tomando um processo, mas ainda não tem nenhuma definição sobre o caso. Agora tem essa situação da Abrafute também, agora não, né? Desde o ano passado já, a Abrafute toda hora emitindo comunicado, falando do John Textor. Agora tem a tal da FENAPAF, que eu nem sabia da existência. Então, enquanto instituição, na figura, claro, sendo representado pelo Textor, a SAF Botafogo, irmão, tá batendo de frente com o geral. Quando você faz isso, quando você adota essa postura, claro, é importantíssimo, conforme o Ricardo bem comentou ontem, na nossa live da noite, é importantíssimo que você tenha as armas certas para entrar nessa batalha e ganhar. Porque senão você, claro, pode sofrer as consequências, digamos assim. A questão aqui não é, o Botafogo agora vai passar a ser muito prejudicado, porque a gente sabe que, historicamente, a gente já foi prejudicado trocentas milhões de vezes, e isso não é segredo para ninguém. Torcedores de outros times vão falar que é choro, não sei o quê, mas o botafoguense sabe. O botafoguense, nós botafoguenses, sabemos a quantidade de vezes que já tivemos situações esquisitíssimas, para falar o mínimo, em relação ao Botafogo. 2020, por exemplo, a gente mereceu ser rebaixado. O nosso time não estava jogando nada. Ambiente interno horrível e tal. Mas do chute do Gatito na cabine do VAR em diante, antes já estava complicado, mas em diante, irmão, a quantidade de decisões para lá de estranhas, onde pênaltis que não deviam ser marcados segundo a regra eram assinalados contra o Botafogo, mas lá do outro lado, quando acontecia a nosso favor, simplesmente era ignorado, vocês sabem do que eu estou falando. Foram várias as situações. No Campeonato Brasileiro do ano passado, nós também tivemos situações para lá de estranhas, não só com o Botafogo, estou falando de modo geral. De verdade, eu nunca tinha visto uma situação onde um time tem 11 jogos com um jogador a mais dentro de um campeonato de 38 rodadas. Eu nunca tinha visto isso na vida. Não estou dizendo aqui que o Palmeiras tem alguma coisa a ver com isso. Não estou. Mas era uma situação estranha. 11 jogos em 38. Pênaltis a favor do Botafogo que não foram marcados. Expulsão de jogador do Botafogo que não era para aquilo. Tivemos erros e a gente não pode, claro, sair apontando e dizendo é manipulado, sem ter prova. E por isso que a gente não pode duvidar que o Textor tem tais provas. Esse é um ponto importante para ficar claro. Eu entendo que o Textor, que não dá ponto sem nó, não jogaria uma situação dessa no ventilador como blefe. Seria uma loucura completa. Realmente uma loucura completa. Então eu realmente acredito que ele tenha essas provas, essas evidências. E agora, cara, vai ficar todo mundo naquela curiosidade. Porque isso coloca em xeque a imagem de todo o futebol brasileiro. Essa é a grande realidade. Se você teve caso de árbitros, não todos, mas alguns,
recebendo propina para manipular isso e aquilo, isso fere a imagem do nosso futebol de modo geral. E a gente sabe que estamos enfrentando problemas em relação, inclusive, à manipulação por conta de apostas esportivas. Não é à toa que o Ministério Público lá de Goiás estava investigando isso e chegou a vários jogadores. A gente sabe que existe uma rede criminosa, especialmente quando a gente fala de campeonatos de Série D, campeonato estadual do Acre. Outro dia eu estava vendo a reportagem. Campeonato estadual do Acre, uma mesma equipe estava sendo citada 7 vezes. 7 vezes. Mais na 4ª divisão brasileira. Não foi só no campeonato estadual, mais na Série D. Então a gente sabe que existem tais fatores externos. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, cara. Vamos ver o que vai dar nisso aqui. O Textor tá brigando pelos interesses não só do Botafogo nesse caso, porque se a gente fala de manipulação, a gente está falando de prejuízo geral. A gente está falando de equipes que de repente poderiam não ser rebaixadas. A gente não pode desconsiderar isso. Não é só o Botafogo aqui na história. O grande X da questão é que o Textor, através, claro, do Botafogo, né, a imagem Botafogo, tá brigando nessa sozinho. Tá brigando nessa sozinho, não tem mais ninguém ao lado. Então, digamos assim, é o Botafogo contra o sistema. E o sistema é foda, com o perdão da palavra. Vamos ver onde é que essa estrada vai nos levar. Vamos ver onde essa estrada vai nos levar. O que você pensa sobre tudo isso, Fogão? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua visão sobre esse assunto. Foi no momento oportuno que o Textor deu essa declaração? Você acredita que se já tinha coisa sendo julgada, né, digamos assim, já tinha ação tramitando e tal, era melhor esperar para quando chegasse próximo desse prazo aí dos 30 dias? Ou não, tinha que falar agora mesmo e joga pressão, joga luz sobre o assunto para que o público em geral possa falar sobre isso e isso ficar sempre ali, ó, todo mundo, cara, o que é isso? O que aconteceu? Como é que você enxerga isso? Daqui a pouco eu tô de volta, mas por hora é só. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.